Comigo então no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao 11. Encontraram? João, capítulo 16, do versículo 7 ao 11. Lícitos? Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Nós estamos no ano da presença, estamos falando sobre mudança de coração. O coração muda quando a mente se molda e se fortalece pela verdade e convicções que se tornam em pensamentos dominantes. Os ensinamentos bíblicos são suficientes para proteger qualquer mente e coração. O problema é que na maioria das vezes as verdades bíblicas são ignoradas, até que se tornem inconsequentes. As pessoas pagam para ver e costumam ter a loucura de pedir Deus prova de que Ele é Deus. Os ensinamentos bíblicos são suficientes para guardar a vida de qualquer pessoa. A Bíblia ela foi ignorada, os conhecimentos da palavra de Deus foram ignorados por todas as gerações e eras. E isso sempre trouxe consequência. O mundo visa controlar o coração por meio das informações que dominam a mente. Qual o último dos mandamentos? Vocês lembram? Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, nada do teu próximo. A mídia, se você pega televisão e agora você pega a internet, que seguiu o mesmo caminho, a mídia ela existe e se sustenta por meio de propaganda. E a propaganda ela é fruto do marketing. E o que é o marketing? O marketing é a profissionalização da cobiça. O marketing visa criar uma imagem que vai criar uma emoção, que vai gerar uma sensação e que vai levar você a tomar uma decisão de adquirir algo que você não precisa, ou que você não quer, ou que você não tem necessidade, mas como é uma sugestão de que você não tem o que o outro tem, aquilo desperta nas pessoas o desejo de fazer o mesmo. A linha que separa a admiração
da inveja, da cobiça, ela é muito fina. E por causa disso, o mundo gira em torno de comparação e competição. Muitas pessoas fazem a vida, ou tudo que fazem na vida, é em detrimento da observação da vida de outra pessoa. Se a pessoa trocar um carro, tem que trocar carro. Se a pessoa comprar um determinado tipo de roupa, tem que comprar roupa. É uma competição ou é uma comparação? Uma forma de provar algo a alguém ou de ser aceito por alguém. E uma das coisas que você precisa tomar cuidado é o de não buscar a aprovação de quem você deveria desprezar. Cuidado com o admirar e o relacionar com aquilo que Deus abomina, ou aquele a quem Deus abomina. Você não faz ideia do poder que uma emanação pode causar na sua vida. O que alguém pode atrair até você. E depois você não conseguir ficar livre daquela prisão. Sendo o coração um órgão independente, altivo, orgulhoso e propenso à corrupção e à crueldade, torna-se necessário então um processo capaz de transformar o coração em sua essência genética, ou seja, é necessário a alteração do código genético, por meio de um processo que o mude de dentro para fora. Qual é o erro mais básico na construção dos relacionamentos? É a mulher pensar que consegue mudar o homem. É o homem imaginar que consegue mudar a mulher. Não, com o tempo, muda. Com o tempo eu vou controlar. Muda, Zé Minda? Não muda. Ninguém muda ninguém. Por isso, coração é terra que ninguém pisa. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Todas as fontes da sua vida passam pelo coração. No que diz respeito ao coração, ele tem neurônios tanto quanto o cérebro. Mas o poder de magnetismo dele é 5.000 vezes maior do que o do cérebro. O coração tem memória própria, tem sentimento próprio, tem pensamento próprio. Prova disso é que se alguém passa por um transplante de coração, valores e comportamentos e gostos de quem era dono do outro coração migra para quem recebeu. A personalidade da pessoa é alterada quando o coração é transplantado. Não é a mesma pessoa. Não, recebeu um transplante é a mesma pessoa. Não é. Existe uma mudança. Por quê? Porque o coração tem vida própria. Uma pessoa pode ter morte cerebral e continuar com o coração vivo? O cérebro não coordena todos os outros órgãos do corpo? É o cérebro que coordena paladar, audição, os músculos, tudo quanto há, menos o coração. Ele não tem nenhuma influência sobre o coração. Falando fisicamente.
E o coração consegue destruir as emoções de uma pessoa. O coração tomado pela ira é besta fera incontrolável. Tomado pela paixão, tomado pelo medo, tomado pelo desespero, ninguém é capaz de prever o que um ser humano é capaz de fazer se o coração dele entrar em desespero ou em ira. Não pense que você conhece as pessoas, porque no desespero ou na ira, as pessoas são capazes de revelar um coração que ninguém nunca conheceu. Algo tão radical como ter que passar por um novo nascimento. A mudança de coração, ela precisa acontecer de dentro para fora. A mente, ela é influenciada de fora para dentro. É o que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você toca, o que você sente. O coração, ele tem que ser mudado de dentro para fora. E com uma mente fraca, você não consegue criar, você não consegue controlar a sua vontade. Já viu tanto que é difícil você querer fazer algo que você sabe que é certo, mas que você não consegue dar cabo daquilo, ir até o fim com aquilo? Porque a hora que você vê, você desiste. Por quê? Porque aquilo é uma crença que o seu coração exerce influência sobre a sua mente que está enfraquecida. Coração duro, coração de pedra, segundo a Bíblia, coração que não se converteu, que não se converte. Pastor, para o Senhor, aonde que o pecado habita? No coração. Coração, ele detém a vida. Se o coração parou de funcionar, quanto tempo para decretar morto? Hã? Parou? Pois é, mas até 40 minutos. Durante 40 minutos. Ok. O coração, ele oxigena o sangue. E a vida está no sangue. E quem controla o sangue no corpo é o coração. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. A ideia de entender o coração com vontade própria, de estudar neurônios no coração, é uma coisa extremamente moderna. Mas Jó já falava isso lá há quase 5.000 anos atrás. Isaías falava isso há 3.000 anos atrás. Salomão falava isso há 3.000 e tantos anos atrás. A Bíblia, mais uma vez, sabendo exatamente o que está dizendo e por que está dizendo. O seu coração é o seu maior desafio. A sua fé, ela não está na sua mente. Se você manter a fé somente na sua mente, você não vai conseguir suportar os ataques do seu próprio coração. Porque até o coração se converter, é um processo que é uma guerra maligna na sua vida. E quando você consegue, a mente faz
com que você saiba que é um pecador. Eu tenho pecados, eu cometi pecados, mas o coração faz com que você sinta o pecado. A mente diz assim: eu vou fazer, eu estou desejando, eu estou observando algo que é errado. Os meus olhos estão encantados. Eu estou vendo e estou consciente do que eu quero, que é errado. Enquanto estiver na mente, você consegue dominar. Mas se aquilo que você pensa descer para o coração, irmãos, acabou. Ninguém cerca. A pessoa fica cega, ela perde a razão, ela perde os motivos, ela sabe que vai virar uma tragédia, mas mesmo assim ela vai. Ela sabe que vai ter morte, ela sabe que vai ter destruição, mas ela mesmo assim vai. Porque quando desce para o coração, acabou. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu. Na mente, você compreende o que é errado, mas no coração, você sente o erro, você percebe o erro, você vive o erro. E quando você consegue sentir o pecado, é exatamente quando sua alma consegue gritar por salvação. A mudança de coração, ela passa pela consciência da necessidade de arrependimento. E enquanto você achar que pecado é uma prática, e você sempre conseguir olhar e perceber alguém que tem uma prática pior do que a sua, que tem um comportamento pior do que o seu, você jamais encontrará lugar de arrependimento no seu coração, porque você entende que está bem, porque você está comparando com alguém que está pior do que você. E outra coisa, sem arrependimento, o homem não tem consciência de Deus, e com isso ele não consegue ter temor, ele não consegue medir consequência. Quem nunca sentiu a opressão da glória de Deus, da presença de Deus, não tem por que ter temor. Alguém aqui já esteve debaixo de uma opressão maligna, de você chegar num local e falar assim: meu Deus, que peso, de inclusive sentir calafrio, peraí, tem alguma coisa aqui, tem algo errado aqui, né, irmão Sebastião? Aquela mulher lá de Pirinópolis aquele dia, parecia que a casa ia cuspir todo mundo para fora. Essa sensação, ela é nada diante do dia que você conseguir sentir a presença de Deus. A presença de Deus, uma vez percebida, ela acaba com você, ela te estraga. Daniel foi um homem estragado pela presença de Deus. Não existia ameaça nesse mundo que fazia aquele homem retroceder. Jesus, ele foi estragado pela presença de Deus. Foi assediado, foi provocado, foi subornado, foi tudo quanto há, mas nada conseguiu corrompê-lo. Paulo, depois que teve um encontro com Cristo,
que a presença de Deus se manifestou a ele e ele ficou cego, e depois que recobrou a visão, não existia nenhum tipo de ameaça que fazia Paulo retroceder, porque ele não queria. Por quê? Porque esses homens tiveram os seus corações transformados. O arrependimento se tornou um fato, se tornou uma realidade para eles, e não somente a ideia de arrependimento. Uma pessoa arrependida, ela jamais volta a praticar aquilo que ela pecou. Por isso, o arrependimento é a manifestação de que o coração está mudando. A conversão, o arrependimento da alma que grita por salvação, ela busca uma verdade mais profunda, uma paz não material, uma vontade de mudar, de ser diferente, de ser transformado, mesmo que para isso seja necessário abrir mão das próprias vontades e convicções pessoais. A pessoa luta contra ela mesma. Ela luta contra os seus próprios instintos, porque dentro dela existe uma confusão enorme, porque a batalha ela é travada no coração. O arrependimento, ele trava a sua guerra no coração. O arrependimento que é travado na mente, que é travado nas sensações, que é travado nas emoções, que é travado naquela adoração irracional, que não gera mudança, essa é uma adoração travada na mente. E quando aquilo que você fala fazer em Deus é apenas na sua mente, sempre vai ser reprovável. Quando Samuel foi atrás de Davi, do rei segundo o coração de Deus na casa de Jessé, e Davi estava escondido, porque Davi era desprezado pelos próprios, os familiares o desprezavam. Existe uma teoria muito grande, de que Davi era filho de uma prostituta, por isso ele era criado separado dos outros, por isso o pai não queria apresentá-lo a Samuel, porque era um filho que ele tinha vergonha, era o filho de um erro, era o filho de um pecado. Mas Samuel fala, não é nenhum desses que aqui estão, traga-me o rapaz. E quando trouxeram, ele fala, eis aí o homem segundo o coração de Deus, porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. O seu arrependimento, ele só tem efeito quando ele entra e muda o seu coração. E quando isso acontece, a sua alma vai gritar por salvação. Você vai romper qualquer barreira entre você e Deus. Parente não vai ficar no caminho, profissão não vai ficar no caminho, amizade não vai ficar no caminho, casamento não vai ficar no caminho. Para nós, a conversão ela é muito sem estresse. Mas quando um indiano se converte, ele sabe que ele nunca mais voltará à casa dos seus pais.
Quando um muçulmano se converte, ele sabe que ele será desprezado e muitas das vezes até perseguido para ser assassinado. Tem um livro de uma princesa chamada Atrevi-me Chamar-te Pai. Quem gosta de ler, leia esse livro. De uma princesa que se converte e é desprezada por todos. E ela segue firme porque não existia razão de viver, porque o seu coração tinha sido transformado. Uma vez que a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, quando estiver sendo informada pela mensagem do Evangelho, os seus olhos e ouvidos espirituais se abrem, e neste ponto as certezas carnais se quebram, e as fortalezas mentais desmoronam, e a pessoa consegue perceber as verdades espirituais que outrora lhe eram encobertas. Eu não conseguia ver, eu não conseguia perceber, eu não conseguia entender. Era uma pessoa embrutecida pelo pecado. O Espírito Santo, ao quebrar seu código genético, ele faz de seu coração a sua habitação, e a partir dele, ele começa a direcionar sua mente a um entendimento que é uma verdadeira loucura para aqueles que têm a mente e o coração presos no pecado. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a loucura e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Porque as verdades de Deus, elas são inexplicáveis a uma mente racional. Quando é que o milagre é importante, irmãos? Quando ele quebra a lógica. Quando Deus quer converter alguém, ele usa milagres, sinais e prodígios para impressionar, para provocar o início de uma mudança na vida de uma pessoa. Neste ponto, reconhecemos que somos pecadores e que não apenas podemos estar cometendo pecados. O novo nascimento opera um mecanismo de purificação do coração que prepara para suportar a restauração do espírito humano, que uma vez instaurado tem o poder de libertar a alma das prisões do pecado que se encontram no coração de cada ser humano. Aonde que o Espírito Santo habita no homem? No coração. E uma pessoa pode dizer que somente é convertida pela regeneração, quando o Espírito quebra o coração do indivíduo. E ele passa a habitar, e do coração ele controla a mente, ele controla a alma, ele controla o espírito. Muitas pessoas vivem uma fé firmada na mente, sem nunca deixar o coração de fato ser quebrantado. Neste ponto, reconhecemos que somos pecadores e que não apenas podemos estar cometendo um pecado. O novo nascimento opera um mecanismo de purificação do coração que o prepara para suportar a restauração do Espírito Santo. O batismo nas águas, a origem dele e a razão dele é para a purificação de pecados. Por isso João Batista anunciava falando o quê? O batismo do arrependimento. E quando chegavam pessoas que não tinham o coração transformado, arrependido, o que acontecia? João percebia. Ele sentia o coração dos homens. E ele falava: ide
e produzi frutos dignos de arrependimento. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele sabia quem estava com o coração convertido e quem não estava. E ele não batizava quem não tinha o coração quebrantado. Aquilo gerou vários tipos de perseguição, inclusive o levando à morte. O que o novo nascimento opera em nós? Convencer você do pecado. O que é o pecado para você? É uma prática? É adulterar, é mentir, é roubar, é prostituir, Isso é apenas manifestação do pecado. O pecado não está em coisas, o pecado ele está em você. E o primeiro passo para a mudança do coração está em reconhecer o coração pecaminoso. E isso não é coisa da mente. Pastor, e quando isso acontece, tendo o entendimento da palavra de Deus, você vai gritar para o batismo. Você vai querer ser batizado, ser batizada, porque a única forma nesse mundo, Alexandre, de purificar natureza pecaminosa é por meio do batismo nas águas. Não existe outra porta. Convencer da justiça. A justiça acontece quando a alma arrependida é transformada e começa a emanar salvação, e se torna inimiga do mundo e naturalmente faz oposição ao pecado. Enquanto você está lutando para não pecar, enquanto você está lutando para não cair naquela cilada novamente, enquanto você está lutando para não ceder ao convite do amigo mundano, da amiga mundana, de ir, eu tenho a obrigação, pastor, de estar naquele lugar. Deus aprova? Deus vai entrar com você lá? Não. Então você não tem obrigação. Pastor, mas os relacionamentos para mim são importantes. Claro, você é amigo do mundo. Por isso constitui-se inimigo de Deus. Mas eu quero equilibrar, pastor, eu vou equilibrar. Quer? Chega lá então e fala assim, eu vim aqui em nome de Jesus, vocês se arrependem, vamos parar com essa pouca vergonha aqui, isso aqui é errado, fulano, o que você está falando é errado, fulano, você está com a sua namorada aí, mas eu sei que você tem outra lá, para de fumar maconha aí, para de cheirar cocaína, ou eu sei que você usa medicação aí para se drogar, aquilo outro. Chega para o mundo e começa a falar para eles que precisam se arrepender das suas práticas, para ver se eles te querem lá. Mas se a sua conversão está só na mente, você não vai ter dificuldade com isso, não haverá oposição. Você é bem-vindo e você gosta de estar. Mas quando o seu coração muda, a sua presença causa mal-estar. O fato de você estar já gera atrito, já gera confusão. Já não dá certo, não fica bom. Está ruim, né? Do juízo, a busca por retidão, o apego pela verdade, o desejo de se humilhar, o quebrantamento, a obediência, a dependência do Espírito Santo. Neste ponto já não é mais uma questão de certo ou errado, mas em como estar ajustado ao centro da vontade de Deus. Quando um crente se torna indiferente à igreja, seguro em suas próprias convicções, e que não atende mais às repreensões, significa que o mundo e o pecado conseguiram encontrar
um caminho para reconstruir a sua natureza pecaminosa. Por tudo isso, para que haja uma mudança real de um coração, é preciso o processo de um novo nascimento, que acontece quando você deseja a santificação. Quando você tem necessidade de ser aprovado por Deus, de estar em comunhão com Deus. Você viu que em toda a via dolorosa, e a via dolorosa ainda hoje, irmãos, ela é dolorosa. Está em Jerusalém, pastor? Está. Mas se tem um local que não tem paz, é lá. Dentro de Jerusalém, a via dolorosa é um local de opressão ainda hoje. Jesus foi traído, Jesus foi espancado, ele foi açoitado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram com um caniço, ele foi zombado, puseram ele para carregar a cruz, mesmo estando dilacerado, tendo perdido sangue demais, ele caiu com a cruz, ele foi pregado, e a Bíblia diz que em todo esse processo, como o cordeiro mudo, segundo o profeta, levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca para reclamar. Os pregos foram cravados, o supapo, a pancada do erguer a cruz, com ele pregado, e a Bíblia diz que ele não falou nada, mas a hora que ele entregou o Espírito, que ele se viu separado de Deus, porque ele foi tomado pela morte, ali ele bradou, ali ele chorou, ali ele gritou, ali ele desesperou, porque ele não sentiu mais a presença de Deus. Um coração contrito, um coração quebrantado, ele não vive de falsos arrependimentos. Eu estou lá na igreja, eu choro, e clamo a Deus, e falo que vou mudar, passa a porta para fora, é como se nada tivesse acontecido. A mudança de coração passa por um coração que compreendeu que é pecador e que tomou a decisão de passar pelo novo nascimento. Crente com coração convertido não precisa ser vigiado. Crente de coração convertido não precisa ser incentivado. Ele pode até ser consolado, porque o mundo vai moer em cima dele e ele não vai ceder. E às vezes você vai olhar e vai falar: como pode tamanho sofrimento? Cede um pouquinho, recua um pouquinho, e ele não consegue, ela não consegue. Mas se o arrependimento está apenas na mente, você está só procurando meios de exigir que Deus
satisfaça os caprichos das suas vontades. Eu quero um Deus que me obedeça. Eu quero um Deus que me aceite. Eu quero um Deus que não me importune. Eu quero um Deus que me ame. O coração, quando está transformado, irmãos, é diferente. Ele ama a Deus. Ele busca a Deus. E ele suporta qualquer coisa, menos a ausência da presença de Deus. Como está o seu coração? Ele já está arrependido? Ou você é uma pessoa que ainda precisa ser vigiada, cercada, para não fugir da presença de Deus? Amém? Crente convertido, o homem de coração quebrantado, você não precisa falar que ele precisa mudar a forma de vestir. Você não precisa falar que precisa mudar a maneira de se apresentar. Porque quem ensina é o Espírito Santo. Se o seu coração se tornou a habitação do Espírito Santo, certas práticas nunca mais vai acontecer na sua vida. Porque quem conduz a sua vida é o Espírito Santo. Amém? Pastor, por favor, me diz o que eu preciso fazer. Arrependa-se. E o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Amém? Mais uma vez eu digo, não busque a aprovação de quem você deveria desprezar, de quem merece o seu desprezo. Vamos nos colocar de pé. Vamos tomar a nossa ceia.